Já pararam para pensar que, se temos leis para regular praticamente tudo, deve existir algo que organize as próprias leis? Pois é, no Brasil existe uma lei que funciona exatamente como o manual de instruções de todas as outras. É uma peça-chave do nosso sistema, mas que pouca gente realmente conhece. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB. Vamos mergulhar nela para entender como essa engrenagem funciona. Então, a pergunta que fica é essa: se cada lei rege um pedacinho da nossa vida, quem é que rege as próprias leis? Quem coloca ordem na casa? Bom, a resposta para isso é exatamente o nosso papo de hoje. Ok, então vamos lá. A LINDB não é uma lei que a gente encontra no dia a dia, sabe? Ela não diz o que pode ou não pode fazer na rua. Ela é o que os especialistas chamam de norma de sobredireito. Um nome chique para dizer que ela é uma lei sobre as leis. Ou, como os juristas adoram em latim, uma lex legum, a lei das leis. A função dela não é criar regras para o cidadão comum, mas sim dizer como todas as outras regras do jogo devem ser criadas, interpretadas e aplicadas. Para a gente entender direitinho essa super lei, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que ela é chamada de a lei das leis. Depois, vamos entender o ciclo de vida de uma lei, do nascimento à morte. Aí a gente entra na caixa de ferramentas que ela dá para os juízes. Em seguida, como ela resolve o problema de leis no tempo e no espaço. E para fechar, vamos falar das novas regras que, olha, deram o que falar em 2018. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a lei das leis. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a LINDB é universal. As regras dela não são só para o direito civil, ou só para o direito penal ou tributário, não. Ela serve de base para tudo. É como se fosse o sistema operacional de todo o direito brasileiro. Pensa nela como um grande manual de operações. É a LIND que diz, olha, uma lei nova vai ser interpretada assim. Ela começa a valer nesse dia aqui e deixa de valer quando acontecer isso. Ela define a validade, o alcance no tempo e no espaço. Enfim, ela organiza a casa toda. Beleza. Entendido isso, vamos para o nosso segundo ponto, o ciclo de vida das leis. É uma boa metáfora, né? Porque as leis, assim como nós, nascem, vivem e morrem. Elas têm um começo, que a gente chama de vigência, e um fim, a revogação. E como é que uma lei nasce? Bom, o caminho padrão é esse aí. Primeiro, ela é publicada no Diário Oficial. Mas calma, ela não sai valendo na hora. Existe um tempinho, um respiro, um período de 45 dias chamado vacatio legis. É um nome em latim para dizer que a lei está de férias antes de começar a trabalhar. Esse tempo serve para todo mundo se adaptar, conhecer a nova regra, e aí sim, no 46º dia, ela entra em vigor e passa a ser obrigatória. Ok, mas e para uma lei morrer? Como funciona? A gente tem basicamente dois jeitos. O primeiro é a revogação expressa. É quando a lei nova chega e fala preto no branco, ó, a lei antiga tal não vale mais, sem rodeios. A outra forma é a revogação tácita. É mais sutil. A lei nova não fala nada, mas ela é totalmente incompatível com a antiga. Ou então ela cobre o mesmo assunto de um jeito tão completo que a lei velha simplesmente perde a razão de existir. E dentro dessa ideia de revogação tem mais dois nomes técnicos. Se a revogação for total, a gente chama de ab-rogação. Foi o que rolou com o nosso Código Civil, quando de 2002 substituiu por completo o de 1916. O antigo morreu por inteiro. Agora, se a revogação for só de uma partezinha da lei, aí o nome é derrogação. Só alguns artigos deixam de valer. Tá, mas e quando duas leis válidas batem de frente? Como é que se resolve essa treta? Para isso, o direito usa uma espécie de hierarquia, uma escadinha de critérios, muito bem descrita pelo jurista Norberto Bobbio. O critério mais forte de todos é o hierárquico, ou seja, a Constituição está lá no topo. Nenhuma lei pode passar por cima dela. Ponto. Abaixo dele vem o da especialidade. Uma lei feita especificamente para um assunto ganha de uma lei mais geral. E por último, o mais fraco dos critérios é o cronológico. A lei mais nova vence a mais antiga. Seguindo em frente, vamos agora para o campo de batalha, para o dia a dia do judiciário. A LINDB funciona como uma verdadeira caixa de ferramentas para os juízes. Principalmente naqueles casos cabeludos, sabe? Quando a lei parece não dar uma resposta clara, ou pior, quando ela fica em silêncio. Sabe aquele ditado antigo do direito, que diz que, se a lei é clara, não precisa interpretar? Pois é. Na prática, a história é outra. A verdade é que até o texto mais simples do mundo precisa ser interpretado. Porque uma coisa é o que está escrito, outra é o alcance, a força, o poder daquela norma. Tudo precisa de análise.
E para guiar essa interpretação, a LINDB tem uma regra de ouro, lá no seu artigo 5º. Ela diz o seguinte: o juiz, ao aplicar a lei, tem que olhar para os fins sociais a que ela se dirige e para as exigências do bem comum. Traduzindo, aplicar a lei não é só um exercício de lógica fria, tem que pensar no impacto real na vida das pessoas, na sociedade. E quando a lei não fala nada sobre um assunto, o que o juiz faz? Ele não pode simplesmente lavar as mãos e dizer: não tem lei, não decido. De jeito nenhum. O artigo 4º da LINDB cria um passo a passo obrigatório. Primeiro, o juiz tenta a analogia, ou seja, usa uma lei que trata de um caso parecido. Não deu? Ele vai para os costumes, o que a sociedade já pratica como certo. E se ainda assim não resolver, ele recorre aos princípios gerais do direito. Mas decidir, ele tem que decidir. Agora a gente entra numa parte fascinante: leis no tempo e no espaço. Pensa só, uma lei nova pode mudar o que já aconteceu no passado? E quando um brasileiro faz um contrato com um argentino, qual lei vale? A do Brasil ou a da Argentina? São questões complexas que a LINDB ajuda a resolver. Para garantir um mínimo de estabilidade e segurança, a regra geral é clara. A lei nova não pode voltar no tempo para prejudicar ninguém. E para blindar isso, o artigo 6º protege 3 coisas sagradas no direito: o ato jurídico perfeito, que é aquilo que já foi feito e acabado de acordo com a lei da época; o direito adquirido, que é um direito que já entrou para o patrimônio de alguém; e a coisa julgada, que é uma decisão da justiça que não tem mais como recorrer. Nesses 3, a lei nova não mexe. E no cenário internacional, como fica? Bom, a regra básica é a da territorialidade. A lei brasileira vale aqui no Brasil. Mas não é uma regra absoluta, por isso se fala em territorialidade moderada. A própria LINDB abre exceções. Por exemplo, em questões de família, pode ser que se aplique a lei do país onde a pessoa mora. Em questões de imóveis, vale a lei do lugar onde o imóvel está. É um sistema bem engenhoso e essa mesma lei que organiza coisas tão complexas passou por uma reforma interna que, bom, causou uma confusão danada. E com isso a gente chega ao nosso último ponto e talvez o mais polêmico: as novas e controversas regras da LINDB. Em 2018, a lei foi alterada, ganhou 10 artigos novos, todos voltados para o direito público. E olha, a discussão que isso gerou no mundo acadêmico foi gigantesca. Na teoria, o objetivo era ótimo. A ideia declarada era aumentar a segurança jurídica para quem está na administração pública. Sabe, para o gestor poder tomar decisões sem aquele medo constante de, anos depois, uma nova interpretação da lei vir e punir ele por algo que na época parecia certo. Só que a mudança foi radical. A reforma passou a exigir que juízes e administradores levassem em conta as consequências práticas das suas decisões. E não só isso, proibiu que as decisões fossem baseadas em valores jurídicos abstratos. E aí a coisa complicou. O que exatamente é um valor jurídico abstrato? Isso abriu um mar de incertezas. A reação, como era de se esperar, foi pesada. A comunidade jurídica caiu em cima. Juristas de peso, como o professor Pablo Stozzi, usaram palavras fortíssimas. Chamaram as novas regras de absurdas, surreais, porque, convenhamos, exigir que um gestor preveja todas as consequências de uma decisão é, como eles disseram, juridicamente inviável. Então, para a gente resumir a ópera, a reforma trouxe 3 grandes novidades. Primeiro, essa análise obrigatória das consequências, o tal do consequencialismo. Segundo, uma proteção maior por agente público, que só vai responder pessoalmente se cometer um erro grosseiro, algo muito óbvio, muito grave. E terceiro, a obrigação de criar um regime de transição sempre que houver uma mudança de interpretação da lei, para não pegar ninguém de surpresa. No fim das contas, o sentimento de muitos especialistas pode ser resumido nessa frase do próprio Stolze. A percepção é que, ironicamente, uma reforma feita em nome da segurança jurídica acabou trazendo mais dúvida, mais incerteza para todo mundo. E aí fica a pergunta no ar, para a gente pensar. Será que a LINDPF foi reformada para criar segurança jurídica e, no fim, acabou alcançando justamente o contrário? Esse paradoxo, essa grande dúvida, é o que alimenta discussões acaloradas no direito brasileiro até hoje.